E gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia. Você está assistindo o vídeo da disciplina Finanças Públicas e Gestão Orçamentária, que está sendo lecionada aqui no mestrado profissional em Administração Pública, nesta jornada 2020 e 2021. A gente começou a disciplina lá em 2020 e estamos no dia 19 de janeiro de 2021. A temática nossa da semana fala um pouquinho ainda sobre execução orçamentária, sobre receita e previsão de receita para autorização de gastos, ou seja, concluindo a temática do nosso 7º encontro. E logo em seguida a gente vai falar sobre a temática desta semana mesmo, que é um olhar sobre as propostas de reforma tributária que estão em discussão no Congresso Nacional neste momento, tá? Então a gente sabe que o nosso sistema tributário é frequentemente chamado de um manicômio tributário, e que todas as críticas do mundo podem ser feitas a esse sistema. Ele é regressivo, ele é complexo, ele é cumulativo, ele é de toda forma um grande entrave ao progresso e ao desenvolvimento do nosso país. No entanto, na hora que a gente vai consertá-lo, a gente toca em questões distributivas, seja entre entes da federação, seja entre setores da nossa economia. E aí nunca se encontra consenso, tá? No entanto, nos últimos 30 anos, a gente nunca esteve tão próximo de aprovar uma reforma. Então, as propostas de reforma, elas são amplas, não são completas, elas não abarcam todo o sistema tributário, mas talvez atacam aquilo que é de mais complicado e mais desfavorável à nossa economia, que é a tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo no Brasil é péssima de todos os aspectos, e aí há essas propostas de criação de um IVA nacional, tá? Então, sem mais delongas, eu vou logo compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos começar a retomar aquilo que foi a nossa sessão 7, né? Nosso 7º encontro síncrono. Por favor, confirmem para mim aí que vocês estão vendo aquela tabela da instituição fiscal independente, em que se mostra o tamanho da frustração de receita que a gente observou por conta de um ano muito atípico, o ano da pandemia. É isso que vocês estão vendo aí? Sim. É sim. Ok, muito obrigado. Então, logo em seguida, eu estou aqui no slide 44, em que a gente vai falar um pouco de créditos orçamentários. Então, essa discussão ela é muito relevante, tanto em função de acontecimentos recentes que levaram até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, como por a compreensão da real dinâmica do orçamento no país, tá? Então, a gente falou longamente sobre a fixação da despesa, a estimação da receita, e agora a gente está falando sobre essa etapa, que ela é intermediária. Ela passa pela formulação da lei orçamentária anual, portanto, no ano anterior à execução, mas na formulação da lei orçamentária anual, a gente prevê as condições, as circunstâncias em que se permitirá a abertura de créditos orçamentários, que são aqueles não orçamentários, créditos que são adicionais, né, aqueles que não estão já previstos, detalhados na peça orçamentária, mas que vão decorrer lá de decisões no ano da execução, tá? Então, aqui a gente está falando dos momentos em que o executivo está autorizado pela lei orçamentária anual a abrir créditos suplementares ou realizar contratações de operações de crédito, tá? Então, a gente pode distinguir aí entre os créditos ordinários, aqueles que já estão previstos na lei orçamentária anual, e os créditos adicionais, que a gente vai ver que são de múltiplas naturezas e para múltiplos fins. Então, deixa eu ser bem enfático nisso aqui, gente. Olha só. Além da gente, a cada ano, estabelecer a lei de diretrizes orçamentárias, que vai definir os parâmetros gerais da execução orçamentária do ano seguinte, a gente, na lei orçamentária anual, submetida, mais uma vez, pelo Executivo para apreciação do Legislativo, ali a gente define as circunstâncias a cada ano
em que o executivo estará autorizado a emitir um decreto e abrir créditos assim ou assado, tá? Então, é uma situação curiosa, por quê? Porque o que é legal em um ano pode ser ilegal no outro ano, tá? E isso vai passar pela discussão a respeito do impeachment da Dilma, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, tá? Antes de proceder para a minha apresentação, deixa eu só lembrar de duas coisas. No nosso último encontro, eu passei 2 deveres de casa para vocês. Um era resgatar um pouquinho o que é o novo Fundeb. E o outro era assistir o vídeo do secretário das Fazendas do governo do estado de Pernambuco, Décio Padilha, e que naquele vídeo, de mais ou menos, ele fez duas coisas. Ele falou sobre a condição financeira do estado de Pernambuco ao final do ano de 2020 e as perspectivas para 2021. Então, ele apresentou um quadro favorável, no sentido de que o Estado estaria mudando o seu patamar de avaliação junto ao governo federal, o que lhe autorizaria a contratar mais créditos, mais empréstimos no ano de 2021. E a outra coisa que ele fez foi falar sobre ele, Décio Padilha, sendo uma liderança dentro do processo de discussão da reforma tributária, ele também falou o que existe na proposta de reforma tributária dos estados, ou seja, dos secretários de fazenda dos estados. Só para esclarecer isso aqui, durante o período dessa nossa gravação, porque eu já comentei antes, existem 2 grandes propostas na Câmara, uma na Câmara, outra no Senado, de reforma tributária. E, além dessas 2, existe uma espécie de uma emenda, uma proposta de alteração da proposta da Câmara, que poderia constituir por si só uma nova emenda à Constituição, uma nova reforma tributária. E aí esse é o teor lá da fala do Décio Padilha naquele vídeo que eu passei para vocês. Então, antes de seguir com essa discussão sobre créditos orçamentários, deixa eu saber se temos aqui algum comentário, alguma dúvida sobre o que foi dito lá pelo Décio Padilha, ou sobre o que foi discutido do Fundeb. O novo Fundeb, eu coloquei aqui nas transparências para vocês, né, nesse PowerPoint, nesse PDF que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu coloquei um anexo, em que eu resgatei lá uma notícia que descreve o que é esse novo Fundeb. Alguém tem aí algum elemento para me ajudar? Só fazer um resgate dessa Professor, discussão? eu fiz uma análise, estudei a matéria, e estou até colocando aqui no chat uma reportagem que eu achei muito legal sobre o Fundeb, bem resumida, bem simples, do jornal Gazeta do Povo, que elementa os 5 principais pontos. Alguns eu já sabia, outros não. O Fundeb era um fundo que não era permanente, ele tinha prazo para acabar. Agora, a partir das emendas constitucionais aprovadas em 2020, passou a ser um fundo permanente. Não poderia ser diferente. O Fundeb hoje irriga os recursos, os principais recursos destinados à educação no país, né? E não poderia ser diferente. Eu estou vendo que a União aumentou sua participação no Fundeb, né? Saiu gradualmente, né? Vai aumentar gradualmente. Vai aumentar até 2026, né? Vai para 23%. Isso. Também um ponto bastante interessante, né? A União é a maior destinatária do bolo fiscal, então, naturalmente, ela precisa também ser a maior destinadora de recursos para a educação, né? Também, né? Cita o repasse com base em desempenho, e aí, para mim, talvez seja o ponto assim, mais polêmico, porque se a gente for buscar na nossa história constitucional de 88 para cá, são vários itens que tratam de desempenho, inclusive de servidores públicos federais, né? E eu acredito que esses pontos relacionados a desempenho, a eficiência, eles não são muito bem monitorados. Eles ainda engatinham no Brasil. Então, essa questão do desempenho, para mim, é o grande desafio, né? Porque recurso, a gente está vendo que tem previsão constitucional, né? Que a educação tem a sua estrutura. A questão é saber como a gente vai mensurar de forma eficiente essa aferição do desempenho, né?
A outra questão é a educação infantil, que é 0 a 5 anos, e aí a vastidão de estudos nessa área. E para mim foi um erro da política governamental dos últimos 13 anos, que focou muito na educação superior, muito. E não há nada a apagar nisso, tem que louvar mesmo, né? A expansão do ensino superior no Brasil é uma conquista brasileira, mas não poderia parar só nisso. Deveria ter sido focado também a educação infantil, a educação de 0 a 5 anos, que também está definida na Constituição Federal, essa estipulação de idade, as metas sobre investimento em educação infantil. Então, todo mundo está careca de saber que se não começar do zero até os 5 anos, a gente vai dando perdas de eficiência dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20. Né? Então, a escada tem que começar bem nos primeiros pilares. Né? E também a questão do salário do professor, né? Que também precisa ter uma análise quanto a isso. Se a gente coloca os nossos melhores salários para juiz e para promotor, vamos ter os melhores. Nós vamos ter os melhores profissionais. Isso é um concurso, né? O concurso público é isso. A gente vai colocar um bom salário, vai atrair o que tem de melhor. Então, se a gente começa a valorizar o professor, nós vamos também atrair o que tem de melhor na sociedade, o que tem das pessoas mais interessadas, o que tem as pessoas com a missão mesmo do ensino, né? Com a valorização. E aí, professor, já passando para outro tema, não sei se é o momento adequado, se eu posso falar sobre uma pesquisa que eu fiz, baseada na sua orientação aí de estudo em casa. O que é que eu fui fazer uma análise? Eu estava olhando, eu fui ver o IPEA, né? E lá tem um estudo do IPEA que trata sobre fundo de participação dos municípios. Certo? A gente precisa entender também o seguinte, a reforma tributária é importante, só que precisamos ter como parâmetro, assim, muito bem parametrizado, como vai ser a distribuição dos recursos oferidos na reforma tributária. Sem isso, a gente vai ter eternamente uma guerra fiscal, a guerra do bolo fiscal. Sempre vamos ter isso. Grupos políticos vão ficar lutando por recursos. Por quê? Porque as regras não são bem definidas e consensuais. Sempre vai ter isso, né? Então, o que é que eu fui observar? Eu estava olhando, me chamou muito a atenção num estudo do IPEA que trata sobre o fundo de participação dos municípios. E aí eu fui para a minha cidade de Campina Grande, que tem 450 mil habitantes. Campina Grande tem 450 mil habitantes. A cidade de Macapá, pelo fato de ser uma capital de estado, ela tem... Macapá tem 465 mil habitantes, quase a mesma população de Campina Grande, que não é capital, né? E Macapá, ela recebe 3 vezes mais recursos do que Campina Grande. Então, a gente pode dizer que existe uma distorção enorme na divisão do fundo de participação dos municípios entre os municípios brasileiros. Isso me chamou muita atenção. As regras de repasse do Fundo de Participação dos Municípios foram estipuladas pelo Decreto 1881, de 1981, foram estipuladas pela Lei Complementar 62, de 1989, e também fez alterações ao Código Tributário Nacional, que é uma lei de 66. Então, veja, eu estou aqui vendo aqui o município, eu também peguei alguns municípios assim, por exemplo, Alagoinhas, na Bahia. Alagoinhas tem 155 mil habitantes. Fazendo uma comparação de novo, Campina Grande. Alagoinhas recebe praticamente o mesmo FPM de Campina Grande, que tem 455 mil habitantes. Então, assim, é apenas um exemplo que eu estou trazendo sobre essa questão fiscal, que é importantíssima. Mesmo com essas duas propostas de emendas constitucionais, eu não estou vendo horizonte fácil pela frente para a gente vencer essas disparidades, né, na alocação de recursos, de recursos fiscais. E assim, o que eu percebo é o seguinte, cada dia que passa, a gente vai vendo que essa discussão ela não entra na sociedade. Eu fui fazer uma análise rápida nas notícias de sites especializados, não tem notícia.
Não tem notícia sobre a emenda 45, não tem notícia sobre a emenda 110, são pouquíssimas notícias. Ou seja, o tema não está na pauta da sociedade. O tema não está na pauta da sociedade. E deveria estar, porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente viu o colapso em Manaus, a gente vê o chefe do Poder Executivo Federal falar que, vamos lá, eu destinei os recursos para lá e cada um que se vire, né? Mas será que esses recursos foram destinados corretamente? Será que houve uma mensuração exata de quanto cada estado precisava sobre esses recursos? Né? Será que isso foi objeto de fiscalização? Porque soltar recursos sem fiscalização será um bom caminho? Sabe? O recurso é importante, a iniciativa é legal, é ótima. Vamos ajudar os estados no combate à pandemia. Mas e os critérios disso? Será que um estado não recebeu muito recurso e outro estado recebeu menos recurso? E assim, sabe, fica a falta de parâmetro, a falta de critério, critérios defasados, legislações ultrapassadas, elas vão asfixiando a conta pública brasileira. Não tem outro cenário, não tem outro diagnóstico. As contas públicas brasileiras estão asfixiadas por falta de critério, por falta de previsão legal atual, válida, estudada, ouvidos os especialistas, ouvida a sociedade como um todo, né? Então, pelo menos a minha primeira impressão, o que eu queria trazer para vocês era essa visão em relação ao FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, e a sua distribuição, e trazer também essa reportagem do Fundeb, trazer também a importância do Fundeb. Eu também fui dar uma olhada em Décio Padilha, o histórico dele na internet. Ele tem muita matéria boa, realmente é um super especialista na área, né? Tem muita coisa boa dele na internet, muito webinário, muita entrevista. Vale a pena, sim, deixar esse nome no nosso radar aí. Excelente, muito bons comentários, Giuseppe. Eu vou passar para todo mundo para ver se tem alguma coisa a acrescentar sobre o Fundeb, mas eu vou retornar às dois outros pontos que você falou, sobre Fundo de Participação dos Municípios e Reforma Tributária, e sobre a questão da pandemia e distribuição de recursos. Mas, já me antecipando logo sobre esse último ponto, a gente não vê muita notícia sobre isso, tá, Giuseppe? Mas, na verdade, existe uma comissão do Legislativo, do Congresso Nacional, para monitorar o dispêndio desses recursos, tá? Então, pode ser que ela não seja efetiva, pode ser que elas não esteja conseguindo, de alguma forma, otimizar a distribuição criteriosa desses recursos entre os entes da federação. Mas, de alguma forma, a gente previu isso e como nunca poderia deixar de ser, né? Qualquer execução orçamentária precisa ser aprovada, monitorada, autorizada pelo Congresso, pelo Legislativo da casa, daquela entidade, né? Então, isso está acontecendo, mas talvez não com destaque na imprensa que você tenha mencionado. Sobre o Fundeb, alguém gostaria de completar mais algum elemento antes da gente passar a questão que ele mencionou sobre o Fundo de Participação dos Municípios? Eu só fiquei pensando, professor, porque se ele não fosse regulamentado, ele ia ser extinto, né? Verdade. A vigência dele ia encerrar em 2020, no ano passado. E aí eu fiquei imaginando se ele não fosse regulamentado e agora colocado como permanente, como é que ficaria a situação? Como é que seria essa distribuição? Pois é, essa pergunta é muito interessante, Thalita, porque ela nos chama a atenção do que é o Fundeb. O Fundeb é mais uma forma de vinculação de receita. É isso que a gente precisa lembrar, né? Porque a nossa experiência institucional, político-institucional, ela é baseada na descrença sobre o executivo. Então, a gente estabelece normas sobre a elaboração de leis orçamentárias que limitam o poder discricionário do executivo. O executivo não tem direito a pensar se o volume de recursos está suficiente, maior ou menor do que precisa, se não tendo um parâmetro previsto em lei, previsto na Constituição. Olha que coisa curiosa. Não é nem lei, é a Constituição que vincula a receitas tributárias a determinados dispêndios. Então, nós seguimos num modelo em que a gente desconfia
muito fortemente do poder discricionário do executivo. A gente fala, não, ele não confia no presidente, ou no prefeito, ou no governador que a gente elege. Daí a gente vai colocar um monte de amarras, um monte de restrições à destinação de recursos públicos. Então, a pergunta assim, o que aconteceria se ela expirasse, né, se o Fundeb periódico expirasse, o que aconteceria é que ele ficaria sob a discricionariedade, sob o poder discricionário dos governantes. E aí um presidente pode ser mais sensível à questão da educação básica e alocar mais recursos na peça orçamentária, ou então um Congresso poderia observar excessos ou, ou escassez de recursos na peça orçamentária proposta pelo Executivo e fazer ajustes, emendas à PELOA, né, a proposta de lei orçamentária, e aí a gente teria uma discussão a cada ano sobre qual é o volume de recursos necessários para aquele ano. Isso não acontece. Hoje a gente tem lá discussões que são, a gente tem subcomissões de educação dentro da Comissão Mista de Orçamento, e as amarras, as fixações, as vinculações são tantas que sobra um espaço desse tamanho assim para qualquer poder discricionário. Então, não é à toa que uma comissão mista de orçamento tenha reuniões com salas vazias, porque, na verdade, muito pouca coisa está sendo discutido ali. A turma está mais preocupada com as emendas de bancada, as emendas né, que, de alguma forma, garantem ao legislador o poder de executivo. Ele precisa pensar em como que ele vai aparecer na próxima eleição, dizendo que foi ele que garantiu o recurso para uma ponte, ou para uma escola, ou para um posto de saúde. Nosso sistema político funciona assim. Legal. Eu acho que o Teófilo também tinha aberto o microfone. Quer comentar alguma coisa, Teófilo? Não, com relação ao gasto em educação de uma forma geral, né? Uhum. Também existem, da forma que a gente, estudiosos, especialistas defendendo gasto, também existem aqueles que dizem que o nosso problema educacional não é a insuficiência de gasto. A gente já gasta aí 6% do PIB e a média da OCDE é 5,5%. Uhum. Assim, por que não fazer esse Fundeb regulamentar, mas em colocar ali só os critérios de desempenho e não aumentar a quantidade de recursos, por enquanto? Vamos ver se o nosso problema é só a insuficiência de recursos ou se é só com os desempenhos que melhora, né, com os critérios. Só para... Vale um comentário sobre isso. A sua fala e a fala do Giuseppe, elas estão tocando nesse ponto sobre critérios de desempenho, tá, gente? Então, vamos ser cuidadosos aqui. O Fundeb, o novo Fundeb, prevê uma maior disponibilidade de recursos, com uma maior participação de recursos vindo da União, com o passar dos próximos anos, tá? Então, essa é a trajetória esperada. No entanto, ele não mexe no volume de recursos que já estava disponível. O que ele faz é criar um recurso adicional, que é cerca de 2,5% do total, perdão, 2,5% do volume a ser arrecadado, daquela base de arrecadação, e que essa parte adicional iria segundo certos critérios de mérito, tá? Então, vamos lá. Mantém-se a distribuição de recursos com base nas necessidades, tentando igualar a disponibilidade de recursos por aluno, tá? Então, essa é a tônica principal. Mantém-se um caráter de distribuição regional, de tentar compensar as disparidades regionais, e adiciona-se uma pequena parte, de 10% de todos os recursos, que iria para tentar estimular a adoção de políticas mais focadas na avaliação de desempenho e premiação e, de alguma forma, estímulo ao desenvolvimento local dessas capacidades de educação, tá? Então, é só para entender que esse meritório aí é um adicional, não está se mudando os critérios do recurso básico que já tinha, não, tá? Então, assegura-se o recurso básico, assegura-se a ideia da correção de disparidades regionais e cria-se ainda um elemento adicional aí. O detalhe que eu acho que faltou mencionar é que essa discussão toda sobre o Fundeb também ficou travada quando o governo sinalizou que queria autorizar o uso de recursos do Fundeb para financiamento de entidades sem fins lucrativos.
e não apenas escolas públicas. E aí houve uma grande grita, em alguns lugares isso até faria sentido, mas na grande maioria das realidades municipais, isso provavelmente seria um risco de desviar recursos da escola pública. Então, no Congresso Nacional, essa pretensão foi barrada rapidamente e voltou-se à proposta original, que não consta a possibilidade de usos do Fundeb para financiar ou pagar de alguma forma por atividades de instituições sem fins lucrativos, que seriam escolas religiosas, seriam, enfim, essas atividades que não necessariamente estariam vinculados à escola pública, tá? Esse ponto, professor, se me permite só sobre esse ponto, que é um ponto bem que eu vi também, que eles iriam, inclusive, aceitar os gastos não apenas com os professores, né, não apenas com a atividade fim referente a essas escolas e tudo mais, mas também seriam para todos os serviços, né, que a escola tem, de limpeza, de refeição, enfim, de todos os outros gastos que não só com os professores, né? Eles queriam abrir essa exceção, e eu acho que a única coisa que faltou comentar do que eu vi, né, que é a questão de que aumentou os gastos com pessoal, né? Poderia ser de 60% antes, agora passou a ser 70% do gasto do Fundeb, né? Basicamente isso. Com profissionais da educação. Isso, educação pública, né, governamental. Não, mas é porque antes tinha uma visão que podia gastar com professor. E aí abriu-se para profissionais da educação. Então, por exemplo, uma orientação pedagógica realizada por um sociólogo, mas no contexto de educação pública municipal. Então, profissionais da educação, isso foi interessante, né? Porque a gente sabe que é preciso ter uma escola capaz de boa gestão, né? É preciso que tenha um bom diretor de escolas. E esse cara ali não está desempenhando uma função de professor. Ele é um profissional da educação e, de alguma forma, o resultado daquele empreendimento vai depender muito da qualidade e do empenho que esse cara tiver. Ótimo, excelente, gente. Obrigado pelo esse resgate aí. Como o próprio Giuseppe, eu também selecionei, coloquei lá nos slides alguns comentários tirados da mídia que fazem essa síntese do que está ali no novo Fundeb, tá? Tá, então vamos retomar aqui a nossa discussão sobre créditos orçamentários, fazendo essa ponte entre a previsão orçamentária e a execução orçamentária. O livro de Crepaldi e Crepaldi, ele traz lá uma tabela síntese que eu achei muito apropriada para discutir os chamados créditos adicionais. Então, muitas vezes a gente escuta mais falar na mídia sobre créditos suplementares, mas existem 3 tipos de créditos adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários. A grande diferença é a sua finalidade. No caso dos extraordinários, são despesas imprevisíveis e urgentes, e aí a gente não tem uma autorização prévia legislativa, porque afinal de contas são circunstâncias imprevisíveis, não teve como prever no orçamento. Mais uma vez, nesse caso, a gente tem aqui um decreto do Executivo com remessa imediata de recursos, independe da disponibilidade de recursos e um limite obrigatório indicado no exercício de abertura. Então, existe lá, no decreto, precisa ter um limite de quanto que vai ser gasto, a sua justificativa, obviamente, e é claro que esse decreto também vai ser apreciado pelo Legislativo, tá? A diferença entre créditos suplementares e créditos especiais no primeiro caso, a gente tem reforço do orçamento, então é volume de recursos para programas já contemplados no orçamento, e no caso de créditos especiais, atender a programas não contemplados no orçamento, que por algum motivo tenha, talvez por decorrência de emendas à lei orçamentária, não tenham sido incluídos lá na execução orçamentária, na peça orçamentária, tá? Então, no créditos suplementares, que é esse que a gente vai dar uma certa atenção especial, há uma autorização prévia podendo ser incluída na LOA ou em lei especial, tá? Então, é preciso que haja uma lei para que esses créditos existam. A forma de abertura de todos esses créditos é através de decreto do Executivo. Os recursos, né, o volume de recursos é obrigatório, indicado na lei de autorização, e o limite
tem que também estar apresentado no decreto de abertura desses créditos. A vigência tem pouca diferença, todos eles são no exercício. A prorrogação de créditos suplementares é jamais permitida, enquanto no caso de créditos especiais extraordinários, existe lá as condições em que eles poderiam ser realizados. E existem elementos lá para a classificação de despesas que vão cumprir com as regras da contabilidade do setor público, tá? O que aconteceu em 2015? Por que a gente está trazendo essa discussão aqui? A gente está trazendo essa discussão não só para mostrar como que o processo orçamentário ele é contínuo, ele não tem uma separação definitiva entre previsão, elaboração da lei orçamentária e depois a execução, mas através dessa ponte em que na lei orçamentária a gente prevê as circunstâncias de abertura de créditos suplementares, a gente, de alguma forma, sinaliza as diretrizes para a execução do ano seguinte. E aí a gente, há menos de 5 anos atrás, a gente teve essa grande situação. Foi o impeachment de uma presidente com base em violações à lei de responsabilidade fiscal, mas que passam especificamente pela edição de decretos, tá? Então foram 3 decretos no valor aí de 1,7 bilhões para diversas áreas de educação, previdência, trabalho, 29 milhões de reais para órgãos do executivo, uma pequena parcela para órgãos do executivo e 600 milhões de reais para despesas do judiciário, tá? Então, ao emitir esses decretos, o que a acusação estava apontando? Estava dizendo que eles trouxeram impacto para a meta fiscal, ou seja, eles de alguma forma alteraram aquilo que tinha sido previsto lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada no ano anterior, tá? Então, isso violou a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em particular, a Lei de Orçamentária Anual, que tinha sido aprovada em 2015. Então, o que ela precisava ter feito para conseguir editar esses decretos era pedir uma autorização no Congresso, como prevê o artigo 167 lá da Constituição Federal. Diz ainda que eles foram editados no momento em que o Planalto já sabia que a meta não seria cumprida e que já estava trabalhando com mudança de valor. Aí entra uma questão mais jurídica, que não tem tanto a ver com as finanças públicas. É sobre a ciência que o gestor máximo do país tem sobre isso, tá? Então, eu vou salientar esse último ponto aqui, tá, gente? Sobre a ciência que a gestora, a presidente Dilma Rousseff, tinha, ou não, e o quanto que ela é responsabilizável ou não. No caso, o que a gente observou é que ela foi diretamente responsabilizada e sofreu impeachment por causa disso, tá? Tá, então, por que os acusadores diziam que isso se enquadrava na lei do impeachment? Então, essa lei de impeachment é lá de 1950, define crime de responsabilidade e que ganhou determinados capítulos na lei de responsabilidade fiscal. Então, na nossa última aula, a gente falou sobre lei de responsabilidade fiscal e a gente mostra como que ela acaba sendo influente em todo o processo de execução ou de gestão das finanças públicas no Brasil. Para a gente ter uma ideia de quanto que a lei de responsabilidade fiscal é talvez a principal lei que a gente precisa conhecer se a gente quer entender finanças públicas no nosso país, tá? Então lá tem um item que diz assim: infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Ainda vem um outro trecho dizendo assim: abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Tá. Existe muita crítica em relação a essa lei do impeachment de 1950, tá, gente? Principalmente porque crime de responsabilidade passa a ser uma coisa só. E a previsão é uma só. Então, existe uma certa desproporcionalidade entre diferentes crimes de responsabilidade
e as suas punições. Então é como se a gente tivesse assim, ó, se você tiver comido um doce a mais, você tiver passado 20 dias sem obedecer à sua dieta, o crime é o mesmo. O crime é o mesmo, a punição é a mesma, tá? Então existe uma preocupação em relação à proporcionalidade das penas em relação à lei do impeachment, tá? Aí, como que a defesa argumentou para evitar o impeachment, tá? Dizendo que os decretos não autorizaram um aumento de gastos, porque, na verdade, se tratava de remanejamento de dinheiros, de despesas que já tinham previstas no Congresso. Esse argumento é relativamente frágil, porque trata da questão de transposição, transferência de recursos, que é um outro procedimento que ela precisaria fazer. Segundo o ex-ministro da Fazenda, que foi inclusive ministro de Dilma, o pedido que dá início à abertura de decretos sempre é feito por funcionários do ministério em um sistema eletrônico, que não os autoriza caso não estivesse de acordo com a lei vigente. Opa, peraí. Então, o que o Nelson Barbosa está dizendo é o seguinte: se eles fizeram, é porque o sistema aceitou. E se o sistema aceitou, é porque é legal. Opa, então, essa é mais uma vez, é um argumento frágil. Por quê? Porque o sistema de processamento, o sistema tecnológico que dá suporte às decisões e ações do executivo não são a lei. Eles deveriam refletir a lei, mas a lei é autônoma daquilo ali, ela é superior àquilo ali. Mas, de toda forma, ele argumenta, a Dilma Rousseff teria assinado por orientação de especialistas que não apontaram qualquer irregularidade, portanto, ela não podia ser responsabilizada. Então, aqui ela está falando assim, olha, será que o gestor máximo de uma organização é responsabilizável por uma decisão que, na verdade, seguiu uma sequência de decisões, uma sequência de tomada de decisão entre diferentes autoridades? Então, a responsabilidade vai ao topo? A maneira de contra-argumentar é essa. Então, poderia ter sido um crime ou uma investigação sobre o ministro, sobre o secretário do Tesouro, né? Então, será que a presidente é responsável por isso? Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque, independente do que a gente pensa sobre o resultado do impeachment ter sido justo ou ter sido injusto, de a gente apoiar ou não a presidente Dilma, o PT ou Bolsonaro, seja lá qual for a nossa visão, o que nós precisamos pensar é qual é a regra e o que é o impacto da regra sobre a atuação do gestor. Então, o que a gente está vendo aqui, e que como a gente já sabe o desfecho dessa história, o que a gente está vendo aqui é que no Brasil a gente continua reconhecendo no gestor, ou atribuindo ao gestor uma responsabilidade tão grande que a gente o torna uma pessoa absolutamente diante de uma escolha. Ou ele vai ousar e se expor para tentar fazer cumprir o seu programa, a sua agenda, ou ele vai se prevenir, ou ele vai adotar uma atitude extremamente cautelosa, sob risco de qualquer movimento ser acusado. Então, a gente criou um sistema de práticas que tende a levar o gestor a não ser empreendedor, a não ser criativo, a não se esmerar no alcance de metas, e sim na obediência de meios. Então, a gente tem um sistema de controle que acaba sendo focado no meio e não no fim. Então, mais uma vez, essa temática volta aqui. Dentro do contexto de gestão financeira, fiscal do Estado, a gente observa que o nosso conjunto de regras, tão inspiradas no combate à corrupção, mantém o gestor máximo sob uma vigilância e uma responsabilização, né, o mantém responsabilizável por um conjunto muito grande de decisões e que faz com que ele tenha que monitorar-se continuamente para não violar a lei, para não violar um processo normativo muito intensivo, uma espécie de um ativismo regulatório
normativo que torna o gestor cada vez mais preocupado, cada vez mais desconfortável e responsabilizável por qualquer desvio que tenha sido tomado nos meios empregados para alcançar os fins, e não tanto aos fins alcançados por aquele gestor, tá? Tá. A defesa ainda argumenta que o TCU não havia questionado a prática. Embora existisse essa possibilidade daquilo ser considerado ilegal, até ali o TCU nunca havia se manifestado sobre aquilo. Depois se manifestou. E aí o governo argumentou que isso seria como se fosse aplicar uma lei retroativamente. Ora, a lei já estava lá, mas o TCU talvez não tivesse uma consolidação de uma interpretação para aquilo. Mas, de toda forma, a defesa tem esse ponto, de dizer assim, olha, nunca se aplicou a lei dessa forma. E por que passa a se aplicar agora? Né? Então, há essa também argumentação de que a lei não pode retroagir, tá? Tá, gente, então, só para concluir essa discussão aqui, o que a gente vê é que o processo orçamentário, ele continua sendo objeto de discussão e de interação de legislações mais novas com legislações muito antigas. E a responsabilização do gestor, né, a sua possibilidade de ser responsabilizado, eu ia dizer a palavra que não existe aqui, responsabilidade no sentido de poder ser responsabilizável. Tá? Então, a possibilidade de imputação de crimes a um gestor é muito ampla e ela é praticamente eterna. Então, a gente está criando um ambiente em que você convida o professor Luiz Maia para ele ser pró-reitor, ele topa, convida para ele ser diretor de um órgão público, ele topa, convida ele ser... Mas se você convidar esse cara para ser secretário de Finanças, secretário de Fazenda, ou para ser a pessoa que assina a caneta lá, prefeito, governador, esse cara não quer. E isso é uma preocupação muito grande, gente. Nós estamos criando um ambiente em que a gente não vai ter mais gestor. A disposição a assumir tamanhas responsabilidades é muito inibidora para qualquer servidor. Então, eu estou diante aqui de 4, 5 servidores que, com muita sorte, daqui a pouquinho vão estar alçando aos cargos mais altos dos seus órgãos. E quando chegarem lá, vão ser convidados a assumir responsabilidades como essa. E muita gente olha e fala assim, não, eu prefiro ficar aqui embaixo. Subir lá em cima, pegar aquela caneta, assinar, significa que eu tenho um sócio aí, que é um TCU, um CGU da vida, que vai me acompanhar para o resto da vida. E que eu passo a ser responsabilizável a qualquer tempo e momento por aquelas decisões que eu tomei. Então, esse é um ambiente relativamente inóspito para a gestão. Como é que eu acho que pode ser a solução? Antes de passar a bola para vocês. Mas onde é que eu acho que pode vir a solução? Na minha opinião, a solução pode vir de a previsão de uma assessoria jurídica ao gestor. E que essa assessoria jurídica é responsabilizável. Então, vamos lá. Se a Dilma Rousseff estava tomando aquelas decisões e ela confiava que ela estava tomando aquelas decisões de uma maneira oportuna, ela tinha que ter um órgão relativamente dedicado a assessorá-la, e não um órgão de controle externo e tal, mas uma assessoria jurídica, que esta sim passasse a responder por decisões dos seus pareceres. Então, se Dilma dissesse lá, olha, está aqui, ó, eu quero emitir esses 3 decretos, me faça um parecer. E a pessoa dissesse, pode emitir esses decretos, porque você não vai ser empichada por causa disso. Tá. Se ela fizesse isso, ela dividia a responsabilidade de uma maneira proporcional. Fala assim, não, eu fiz na melhor das boas intenções, orientado por pareceres técnicos de pessoas que respondiam. Existe a Advocacia Geral da União, e, em tese, a função é justamente essa. Mas eu não creio que a responsabilização seja menor.
por ela se basear em parecer da Advocacia Geral da União, tá? Ela continua sendo responsabilizável plenamente, mesmo que ela trabalhe em cima de um parecer da Advocacia Geral da União. Então, nós temos aí um problema. Nós temos, de fato, um problema que é digamos assim, o gestor financeiro e o gestor público pode entrar em extinção. Pode virar uma espécie ameaçada de extinção muito em breve, tá? Na maneira como a gente vai ampliando os sistemas de fiscalização e de punição do Estado. A punição, se ela for desproporcional, ela também tem efeitos muito ruins. Ela não é só de dissuasão das más práticas. Ela também é dissuasiva para boas práticas e para atração de bons quadros para a gestão pública. Quem mais gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? E muitas vezes essa punição vem a posterior, né? Não vem tempestivamente. Ou seja, você vai avaliar uma situação num contexto totalmente diferente. Você vai pegar um PCE fazendo controle agora em época de pandemia tempestiva, é uma forma, mas avaliar lá na frente uma decisão do gestor, como é que você vai analisar uma situação fora de contexto? Aí surge essa questão toda do direito administrativo do medo, né? Você vai tomar uma decisão, principalmente trabalho em licitação. Na época de pandemia, eu poderia, de repente, contratar um respirador com 20% mais caro, mas chegava uma semana antes. Aí, quantas vidas eu não poderia salvar? Aí depois isso vai ser avaliado lá na frente. Não, mas 20% foi superfaturado. Né? Poderia ser 10%. Né? Aí, na regra, o pessoal fica mais burocrático, né? Justamente. E atrapalha a eficiência, o resultado. Porque você passa a ter o medo da ação é tão grande quanto o medo da inação. O cara fala assim, não, vou seguir o barco, vou fazer como sempre. Mas um processo licitatório desse vai durar 45 dias. Você, vou fazer o quê? Se eu pular etapas, depois vem um órgão aqui e me dá multa, me torna inelegível, me manda para a cadeia, começa a inspecionar todas as finanças das minhas famílias, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus netos, do meu avô, achando que eu recebi propina de algum lado. Então, realmente é muito complexo isso, gente. Nós precisamos discutir isso porque a qualidade da gestão financeira está em risco. O modelo de Estado que a gente tem é um modelo muito persecutório do gestor. Ele é inspirado no combate à corrupção, mas a desproporcionalidade de algumas dessas medidas vão colocar o gestor mesmo nessa situação de preferir a inação, preferir a ineficiência, do que se expor a um risco de processo administrativo, disciplinar, correcional, de toda sorte. Legal. Algum mais comentário? Podemos seguir adiante. Muito bem. Então, o próximo assunto, gente, é finalmente a nossa reforma tributária. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu não gostei muito e que vocês vão ver por quê, tá? O que vocês estão vendo aqui na sua frente agora é o enunciado da questão sobre finanças públicas e gestão orçamentária que caiu no último Exame Nacional de Qualificação. Então, olha o que está dizendo aqui. Imagine que você está fazendo uma prova e você tem esse enunciado diante de você. Entende-se que o sistema orçamentário brasileiro contempla minimamente 3 momentos: previsão do que ocorrerá, acompanhamento do que fora planejado e controle daquilo que se esperava cumprir ante o que se executou nos 3 poderes em todos os seus níveis. Dada a complexidade de todo o sistema orçamentário brasileiro, recortando-se 2 elementos fundamentais, receita e despesa, toma-se o seguinte eixo para a presente questão: despesa e receita. Previsão do que ocorrerá, poder executivo, qualquer nível, disserte sobre os atributos estratégicos, olha a questão, disserte sobre atributos estratégicos que estejam inseridos quando da fixação da despesa e a previsão da receita orçamentária na elaboração da lei orçamentária anual para o exercício seguinte. Agora, antes de eu passar o próximo slide, para onde que você acha que deveria ir a resposta dessa questão?
Suponha que você esteja fazendo a prova agora. Eu vou repetir aqui o texto, tá? Olha só. Disserte sobre atributos estratégicos que estejam inseridos quando da fixação da despesa e a previsão da receita orçamentária na elaboração da lei orçamentária anual para o exercício seguinte. Se você estivesse diante dessa questão, onde é que você ia buscar? Professor, dá para repetir a pergunta? Claro. Ela está aí bem na frente no slide, mas você talvez não esteja vendo tão bem. Eu vou ler de novo. Tá. É que eu tô lendo agora. Disserte sobre os atributos. Pois é, depois de fazer uma longa explanação sobre diferentes momentos do orçamento, sobre complexidade, ele fala assim: foca em receita e despesa. Mas aí ele diz assim: disserte sobre atributos estratégicos que estejam inseridos quando da fixação da despesa e a previsão da receita orçamentária, na elaboração da lei orçamentária anual para o exercício seguinte. O que você diria sobre isso aqui? Para onde iria a sua resposta se você tivesse que sentar, rascunhar quais pontos que você acha que você precisaria tocar como resposta a essa questão? Professor, a matéria é complexa, né? Mas o que é que a gente tem de mais assim, estratégico no elemento de despesa, né? O elemento de despesa talvez seja até mais fácil. A gente tem um país com severos problemas educacionais, de segurança pública, de saúde e de infraestrutura. Então, a fixação da despesa precisa levar em consideração isso, o que a gente tem e o que a gente precisa ter nessas áreas prioritárias. Quanto à previsão da receita orçamentária, o que a gente pode ter de estratégico, eu não tenho outra resposta, a não ser essa que eu vou dar, que é a tentativa de simplificação da obtenção de recursos orçamentários. Recursos fiscais. A simplificação. A gente precisa de uma reforma tributária. Eu acho que é uma tarefa monumental você prever receita proveniente de vários campos de arrecadação. É complicado isso. Isso é muito complicado. Tudo bem. Mas eu entendi as duas linhas de raciocínio que você seguiria. No caso da despesa, tentar discutir as necessidades de um país com os desafios do país. No caso da receita, tentar pensar sobre a complexidade da arrecadação tributária num sistema anômalo, né, para dizer o mínimo, que a gente chamou aqui de manicômio tributário. O que mais, gente? Para onde que vocês iriam, para que caminhos na resposta de vocês? Professor, aqui, assim, referente a despesa, especificamente, né, que ele quer aqui a previsão do que ocorrerá, assim, a gente tem um espaço muito pequeno do que vai ser de despesa a mais, né? Então, assim, do caso do que pode ser escolhido de ser gasto, né? Discricionário. Então, assim, eu falaria aqui um pouco das despesas fixas, né? Corrente com pessoal, esse tipo de estimativa, como é que tem os tipos de despesas, né? Quais são os tipos e se elas se alteram ou não no curto prazo, no ano, né? Com pessoal de capital, contribuições, enfim, esses tipos de despesas, que é, inclusive, os investimentos e o que é que existe, né, ainda de espaço para se ter de gastos com investimento, despesa com investimento, e receita é um pouco isso que o Giovanni ele falou.
quais são os impostos, as taxas que existem, quais são os setores da economia e o PIB, né? A expectativa do PIB, do que vai ter, para você saber mais ou menos como estaria as arrecadações. Seria basicamente isso. Tudo bem. Thalita, Teófilo, gostariam de dizer qual que seria a sua, Rayane, qual que seria a sua abordagem dessa questão? Vai lá, Teófilo. Eu também seguiria no caminho que o pessoal já até falou de certa forma, que é a questão de acompanhar a previsão da fixação da despesa e a previsão da receita, né? Até ele fala no início aqui, acompanhar o que for planejado com o que já tem sido executado, né? E seria avaliar os gastos. Seria uma espécie de speed review, uma avaliação, todo ano fazer uma avaliação da lei orçamentária anual, para ver o que... E seguir nesse caminho, né? Alguém mais gostaria de comentar? Senão eu vou dizer como que eu faria a resposta a essa questão e depois eu vou mostrar o que eles queriam. Eu achei confusa, professor. Muito confusa. O enunciado está muito confuso. Mas eu também, como os meninos, eu iria nesse ponto, assim, do controle mesmo. Tá. Então, vamos lá. Na hora que eu li essa questão, eu pensei assim, bom, despesa e receita, disserte sobre atributos estratégicos. Onde é que está a estratégia que deveria orientar fixação de despesa e previsão de receita? Essa estratégia está no PPA. Eu ia buscar o encadeamento previsto, mas não realizado, entre PPA, LDO e LOA. Então, eu ia falar sobre o encadeamento das três grandes leis. Isso daí, para mim, é estratégia. Depois, eu ia falar um pouco sobre incrementalismo na prática orçamentária brasileira, dizendo como que isso revela uma estratégia pobre, pouco capaz, pouco lógica de processo orçamentário. E depois eu ia falar sobre emendas, as leis sobre emendas ao orçamento e a discussão sobre créditos suplementares. Então, a minha discussão ia falar assim: primeiro, estratégia deveria ser encadeamento das três leis. No entanto, no Brasil, a gente sabe que essas figuras são... o PPA tem muitos problemas, ele não começa a ser... Ele é o primeiro ano de um governo, ele é o PPA do governo anterior, e ele só depois estabelece PPA para os 3 anos finais da sua gestão, o quarto fica para o governo seguinte e tudo mais. Ia mostrar como que a prática brasileira, a estratégia, o PPA é muito distante da realidade, embora recentemente, no caso do governo Bolsonaro, houve uma simplificação muito grande, uma tentativa de estabelecer objetivos bem claros no PPA, uma inovação que aconteceu recentemente. Aí eu ia depois falar sobre incrementalismo, como que isso daí na prática é o que acontece, tanto para a previsão de receita como fixação de despesa, e eu ia falar sobre a interação executivo-legislativo. Então, eu ia falar, a questão do processo orçamentário, ele é proposto pelo governo federal, pelo executivo, de qualquer nível da federação, mas ele é trabalhado e existem previsões de que um volume X de recursos vai para emendas e tudo mais, ia falar sobre aquela interação no contexto de comissões de orçamento do legislativo, e, por último, ia comentar sobre créditos suplementares, como eles fazem parte da lei orçamentária e como que eles são indispensáveis e são extremamente estratégicos, uma vez que eles já foram até objeto de impeachment de uma presidente da República. Tá? Então, essa era a minha linha de resposta. Agora, olha o que eles disseram no gabarito, o que eles queriam da resposta. Os itens essenciais. Cálculo da receita orçamentária. O segundo item, cálculo da despesa orçamentária. Terceiro item, constar que para o cálculo da despesa, primeiro se calcula a previsão da receita. E aí eu pergunto para você assim, onde? No Brasil? Tá de brincadeira, para não falar um palavrão.
A vontade de falar, tá de sapatagem, tá? Isso aqui é uma brincadeira. No Brasil, era isso que você queria que eu dissesse? Que para o cálculo da despesa, primeiro se calcula a previsão da receita? Aham. Tá, vou fingir que eu acredito. Depois, existência de audiências públicas na fase de elaboração da LOA. E depois, a LOA, a iniciativa do Poder Executivo. Os itens obrigatórios, gente, o que ele está falando aqui é que é para você ir para a base, para o manual. Mas a pergunta dele diz assim, disserte, vou voltar, disserte sobre atributos estratégicos que estejam inseridos quando da fixação da despesa e da previsão das receitas. Então, isso aqui é uma pergunta mal formulada e uma expectativa de resposta que é a mais basicona que tem. Fala assim, quando você começar a responder qualquer coisa, primeiro diga o que é. Então, eu acho que a gente precisa tirar uma lição daqui, tá, gente? Se eu perguntar para você assim, como foi, disserte sobre o impeachment da Dilma, tá? Se eu perguntasse numa questão de prova, dissesse assim, disserte sobre o impeachment da Dilma. O que esse gabarito aí está dizendo é que você deveria primeiro dizer o que é impeachment. O que é impeachment? Qual que é a lei que fixou? Qual que foi? É para você ir para o basicão. É para você ir para definições antes de fazer qualquer consideração. Antes de fazer qualquer consideração, diga o que a pergunta significa. Então, o que essa previsão de resposta que ele colocou aí está dizendo é assim, ó, fale sobre cálculo da receita orçamentária, fala sobre cálculo da despesa orçamentária, que foi objeto dessas duas últimos encontros nossos. A gente falou como que isso acontece, quais os tipos de receita, quais os tipos de despesa e tudo mais e tal. Essa besteira aqui, que dizer que para o cálculo da despesa primeiro se calcula a previsão da receita, isso eu não sei aonde que acontece, eu sei que no Brasil em nenhum lugar acontece, mas aí diz que a iniciativa é do Poder Executivo e que existe uma série de audiências públicas, comissões que vão realizar publicamente o debate sobre isso no orçamento. Gente, com isso aqui, supostamente, você já teria conseguido 2/3 da questão. Com essa conversinha elementar, tá? De toda forma, agora vamos ver o que ele disse, que diria assim, a cerejinha do bolo, que a LOA é uma lei autorizativa e não impositiva. Eita, esse é um ponto interessante, porque isso realmente é estratégia, e vai muito naquela negociação Congresso Executivo. Então, isso aqui eu concordo que talvez tenha passado na minha expectativa de resposta diferente do que eles disseram. O que ocorre caso a LOA não seja aprovada até o início do exercício? Isso daí, não sei onde é que está isso na questão. Não tem nada na questão dizendo que queria isso. E queria falar sobre tramitação extemporânea de lei orçamentária. Eu não sei onde é que está escrito isso. Distribuição da despesa entre áreas obrigatórias. Aqui talvez a gente dissesse, lá no cálculo da despesa orçamentária, o fato de que há uma vinculação muito grande de recursos, que 70%, 80% do orçamento já está todo definido, que a margem de discricionariedade do Poder Executivo é muito pequena e tal, e que a LOA deve ser aprovada no Legislativo daquele nível. Isso aqui é algo tão elementar, tão básico, que eu não sei como que isso poderia ser considerado opcional. Tá, então, por que eu trouxe essa questão aqui, gente? Porque eu queria chamar a atenção para vocês. Aqueles de vocês que forem fazer NEQ, né? Aqueles que já têm artigo publicado, sei lá, tem uma legislação aí que eu nem gosto de querer saber. Eu prefiro até não entrar em tantos detalhes. Eu prefiro pensar assim, como eu sou professor de vocês dessa disciplina, a minha obrigação é de alertar aqueles que forem fazer NEQ, o que eles precisam estar atentos. Na hora que lê a pergunta, primeira coisa, diz o que é o tema. Vai para as definições, vai para o básico, diz o básico. A primeira coisa. Passa a primeira 40 minutos da sua resolução descrevendo o que é a questão, como ela funciona, o que está em jogo, como é a dinâmica e tal. Vai para o básico.
Depois você vai pensar naquilo que você acha que a questão quer. Porque, pelo jeito aqui, ninguém sabe o que a questão quer. Então, a maneira segura de responder essa questão é iniciar com definições, com descrições detalhadas sobre o contexto da pergunta. Se eu disser para você assim, discorra sobre o impeachment da Dilma, você fala assim: o impeachment é um processo de interrupção de um mandato definido pelo Congresso, pelo Legislativo daquele órgão, que vai analisar crime de responsabilidade conforme determina a lei de 1950. Quer dizer, eu não estou falando nada sobre impeachment da Dilma, mas eu estou falando o que é impeachment. Todo mundo entendeu esse alerta? Sim, você vai entender sim. Tá. Nós vamos fazer um teste com isso, tá? Nós vamos fazer o teste com as últimas questões que vocês vão preparar para o próximo ciclo, né? Da próxima semana. Então, nessa última semana, eu vou querer que todo mundo faça esse exercício. Seja lá qual for a pergunta que você fez, você começa a resposta para a pergunta fazendo isso aí. Começa a resposta dizendo o básico, fazendo as definições, descrevendo a dinâmica daquele contexto, descrevendo a importância daquilo ali, as leis que sustentam, a prática, e depois vai responder a questão. Tá certo? Todo mundo entendeu qual que é o desafio aqui? O desafio é assim, a cada semana vocês estão colocando uma pergunta e uma resposta. Agora, eu vim aqui e trouxe para vocês uma experiência que a gente está tendo com o ENQ. E o sinal que o ENQ deu com essa pergunta aqui, para mim, é muito, muito forte. É dizer assim, quando eu fizer uma pergunta sobre o impeachment da Dilma, primeira coisa, me diga o que é impeachment, como que ele procede, quem que são as leis que determinam e tal. Depois você vai falar sobre o impeachment da Dilma. Se eu fizer uma pergunta sobre, sei lá, lei de responsabilidade fiscal, a experiência da lei de responsabilidade fiscal nos últimos 20 anos, primeiro você vai descrever todos os detalhes do que você lembra da lei de responsabilidade fiscal. O que ela foi, se ela é emenda, se ela é lei complementar, se ela foi aprovada quando, o que ela, quais são os capítulos principais, qual que é o tema, e depois você vai falar do que aconteceu nos últimos 20 anos. Tá certo? Todo mundo entendeu essa orientação? Legal. Tá. Então, só continuando aqui, que eu precisava fazer esse alerta, afinal de contas, eu não quero ninguém depois pensando, ou precisando entrar com recurso, né? Porque se eu tivesse feito essa prova aí, tivesse tirado nota baixa, porque eu fui falar de estratégia e não fui falar sobre os princípios mais elementares de lei orçamentária anual, ou tramitação de lei orçamentária anual, eu ia entrar com recurso. Na hora. A pergunta muito mal formulada, a expectativa de resposta não tem nada a ver com o que a pergunta, ou tem pouco a ver com o que a pergunta fez mesmo. Tá ok? Tá. Mas eu acho que eu ganhava esse recurso facilmente, desde que a minha resposta estivesse bem feita na linha do que a pergunta realmente pediu, tá? Tá, vamos falar nesses últimos 30 minutos aqui, 40 minutos que nós temos, sobre reforma tributária, conforme o texto para discussão do IPEA. Gente, olha só, eu sou suspeito para falar, obviamente, mas eu sou fã desses dois caras, tá? Orair e Goberti. Esses caras são muito bons. O que eles fizeram foi um exercício extraordinário de aconselhamento para o legislador que vai tomar a decisão. Eles foram lá, pegaram os elementos principais das duas principais propostas, né, os elementos centrais das duas principais propostas, escreveram em detalhe, identificaram a motivação e os problemas que tinham em cada um dos casos e fizeram simulações. Então, eles falaram qual seria a alíquota que ia replicar a arrecadação que se teve há 2 anos atrás, 2018. Eles estavam publicando em 2019, eles falaram assim, tomando os dados de 2018, qual seria a alíquota, se for a alíquota única, qual que ela teria que ser para replicar a arrecadação tributária
como que os estados, municípios vão dividir o bolo arrecadatório em diferentes cenários dessas reformas, tá? Então, ao fazer um exercício como esse de simulação, ele está dizendo assim, observe o que aconteceria se a gente não tivesse período de transição, se de uma hora para outra a gente mudasse e conseguisse mudar, conseguisse operacionalizar essa reforma de uma hora para outra. Então, o que aconteceria seria isso, isso, isso e isso, tá? Então, é um poder informativo que raras vezes a gente tem quando a gente tem o legislador. O legislador muitas vezes faz as coisas sem saber o que vai dar, esperando que dê certo, tá? Então, o que esse texto de discussão do IPEA faz é, de fato, orientar, ajudar a tomada de decisão que os nossos nobres deputados, senadores vão ter que fazer, e eu acredito que vão fazer em 2021, tá, gente? Eu trouxe essa discussão aqui, que eu acho que ela virá. Essa reforma deve passar. Eu não sei qual variante dela. Tá. Qual que é a missão dessas reformas tributárias? Fundir vários impostos, diferentes níveis federativos, em um IVA de padrão internacional. Isso significa simplificação, redução da cumulatividade. Tem um outro ponto aqui, tá, gente? Remoção de uma anomalia em que o imposto sobre valor agregado nosso, que é o ICMS, tem princípio da origem, de arrecadação ser devolvida à origem do bem e serviço. E isso faz com que a gente tenha um interesse muito maior dos estados mais ricos da União, que são exportadores, entre aspas, para os demais estados, de manter o status quo. Então, uma das razões por que a gente está fazendo essa reforma tributária é que o nosso sistema é distorcido em favor dos estados mais ricos. Aqui em Pernambuco tem um colega meu, professor de economia da Rural, que até considera esse aspecto do nosso federalismo símbolo de uma espécie de colonização. É como se nós fôssemos todos colônias de São Paulo, Minas Gerais e 2 ou 3 outros estados. Todos nós acabamos pagando a coroa, entre aspas, das metrópoles, porque a tributação nossa vai para lá. Então, você consome um bem aqui, em Pernambuco, compra um aparelho celular aqui, e você está financiando uma importadora, uma indústria que está lá em São Paulo. Tá, a tarefa não é nova, já tem inúmeros fracassos, desde 1987, então a gente está falando aí de pelo menos 33 anos que a gente está lutando. E por que não se resolve? Porque mexer na estrutura tributária significa mexer com conflitos distributivos, tanto entre as esferas da União, como entre os setores produtivos. O que há de comum nas propostas? Primeiro, o diagnóstico, que é uma absurda irracionalidade na tributação sobre o consumo do Brasil. O que a gente tem um emaranhado de pequenas soluções alcançadas por grupos de interesse que foram capturando, amarrando, deslocando, criando exceções, e você tem hoje um emaranhado de exceções e de possibilidades que não serve mais a ninguém, tá? Então, o diagnóstico é consensual. Também há um relativo consenso em torno das linhas gerais, todos eles falam na criação de um IVA, todas elas falam sobre esse IVA seguir princípios internacionais, de tributação no destino e tudo mais. E entre secretários de fazendas estaduais, tá? Então, existe uma benevolência, mesmo por parte dos estados ricos da federação, de que esse é o caminho a seguir. E todas essas propostas têm o mesmo inimigo. O mesmo inimigo é, principalmente, setores de serviços e profissionais liberais. Então, os mais engajados são os setores de ensino superior privado e saúde. É claro que tem também bancos, de alguma forma, mas os próprios bancos já são favoráveis à aprovação da reforma. Mas são, digamos assim, saúde e educação privadas são aqueles que se consideram mais prejudicados. Além deles, os profissionais liberais, que hoje, comparativamente à indústria e à agropecuária, esses setores são subtributados. Então, na hora que você corrige uma subtributação setorial, você vai ter ganhadores e perdedores.
E esses que são perdedores imediatos não conseguem enxergar que a remoção de tantos obstáculos para o funcionamento do sistema vai fazer com que a economia como um todo melhore muito, e apesar de recolher mais imposto, ele vai recolher sobre faturamentos maiores. Então, há uma certa miopia desses inimigos da reforma tributária, tá, gente? Eles conseguem ver com clareza como que hoje a alíquota que eles recolhem sobe, como que o volume de impostos que eles pagariam hoje subiria. Mas eles não conseguem ver como que o total do faturamento que eles teriam, no caso de uma aprovação e, né, conclusão do processo de transição 10 anos depois, como que o setor deles estaria maior, eles não conseguem ver. Eles só conseguem ver o quanto que a alíquota estaria maior. Então, o que você prefere? Ganhar 100 e pagar 10% de 100, ou ganhar 300 e pagar 20% de 300? Eles falam, eu prefiro ganhar 100 e pagar 10% de 100. Meu amigo, mas você vai faturar 300, vai pagar 20%? Não, eu vou ficar no garantido, a minha alíquota vai subir. Então, essa que é a grande dificuldade que a gente está enfrentando. Tá? E todas essas propostas vão ter que dialogar com esse inimigo comum. O que esse inimigo comum quer? O que ele quer é que a correção da subtributação sobre serviços seja menor, ou seja, que eles continuem com uma alíquota relativamente mais baixa do que a alíquota paga pela indústria. Então, é como se a gente fizesse em vez de fazer uma correção, a gente fizesse uma correção parcial da distorção no peso, na carga tributária sobre os grandes setores. Tá? Esse é o ponto que está lá agora cozinhando os miolos dos nossos deputados e senadores. E segundo o Décio Padilha lá no vídeo, quem assistiu o vídeo todo sabe, que ele virou e falou assim, não, tudo bem, nós vamos ter alíquotas diferenciadas. Já declarou, falou, não, se não tiver isso, não passa, então nós vamos ter. Então, o que a gente está antevendo, pelo menos se a gente for tomar a palavra do Décio Padilha como sendo fiel ao que está acontecendo no Congresso hoje, é que nós não vamos ter alíquota única, nós vamos ter alíquotas diferenciadas e talvez a diferença não seja tão grande quanto hoje. Talvez a gente consiga reduzir um pouco a carga de tributos sobre a indústria para elevar um pouco a carga de tributos sobre serviços e tornar o nosso horizonte tributário menos distorcido, tá? Tá. Aqui tem um quadro de comparação sobre o modelo atual e o novo modelo de tributação. Então, esse quadro que o artigo traz, que o texto de discussão traz, ele é muito bom, por quê? Porque ele mostra que a gente não está falando apenas de mudança de um imposto, a gente está falando de um modelo de tributação sobre o consumo. Então, independente da proposta, tem essas ideias aqui, a unificação de tributos, a criação de um imposto sobre valor adicionado com pleno aproveitamento de créditos. Então, o que a gente tem hoje é a cumulatividade, ou seja, você não consegue descontar todos os tributos pagos na etapa anterior de produção na hora que você vai pagar os seus próprios impostos. Tá? Então, a gente não consegue isso e a gente acaba pagando imposto sobre imposto. Tá? Então, o novo modelo, a gente teria, de fato, um imposto de valor adicionado, sobre valor adicionado. A gente teria uma base ampla, né? O imposto seria sobre base ampla, não apenas, o ISS é sobre serviços, o IPI é sobre indústria, o IPVA é sobre isso aqui, tá? Então, a ideia de que você consolide em um sistema mais simples, com menos impostos, e, portanto, impostos que são mais transversais, que alcancem diferentes setores. Esse novo modelo, discute arrecadação e repartição, mas principalmente traz o princípio de que imposto sobre consumo tem que ter o princípio do destino. Então, o destino onde o consumo é realmente feito é que deveria arrecadar esse imposto. A sua gestão é um pouco mais simples, embora, gente, olha aqui, ó, alguém tem que dizer isso, tá? Se existe período de transição, existe convivência dos dois modelos. Então, a coisa vai piorar para depois melhorar.
Tá? Então, todo mundo que entende um mínimo de tributação sabe isso. Se a gente vai ter a convivência dos dois modelos por certo período, então, primeiro vai piorar, para depois melhorar. A gente está caminhando para um sistema mais simples. Mas, durante o período de transição, a gente vai ter, para todos os efeitos práticos, a convivência de dois modelos. Então, o nosso manicômio vai ter mais loucos ainda sendo internados, tá? E transparência fiscal, na medida que as pessoas todas observam. Tá? Então, as principais medidas tributárias previstas na proposta da Câmara e do Senado. Então, substituição de 5 tributos, no caso da proposta da Câmara, incluindo ISS municipal, ICMS estadual, PIS, COFINS e IPI federais. E aí cria-se 2, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o tal do IVA, e o imposto seletivo, tá? Toda vez que eles falam imposto seletivo, gente, pensa assim, esses caras querem manter o direito de tributar certas atividades que são consideradas, entre aspas, lesivas do interesse da coletividade. Então, todo mundo quer manter o direito de tributar pesadamente bebida alcoólica. Todo mundo quer manter o direito de tributar pesadamente, sei lá, consumo de cigarro. Tá? E isso fica como sendo, por um lado, ou possibilidade de complemento de arrecadação, ou possibilidade apenas de dissuadir a sociedade de práticas que são danosas para os interesses da coletividade, tá? A proposta do Senado, como vocês estão vendo aí, ela fala sobre mais coisas, ela extingue a contribuição sobre o lucro líquido, incorpora isso a imposto de renda pessoa jurídica, afinal de contas, contribuição sobre o lucro líquido e imposto de renda pessoa jurídica incidem sobre as mesmas bases de arrecadação, né? Que é faturamento, que é, de alguma forma, você tem um imposto e uma contribuição sobre a mesma base, o mesmo fato gerador. Fim do salário e educação, transferência da competência, na proposta do Senado, transferência da competência para tributar heranças e doações da esfera estadual para a federal. Isso é interessante a gente mencionar, tá, gente? Embora a responsabilidade de arrecadação passaria a ser federal, o direcionamento seria, gradualmente, de fazer a totalidade desses recursos, seja de ITCD, seja de PVA, para os municípios. Então, isso aqui conversa muito bem com aquela fala reiterada do ministro Paulo Guedes, quando ele diz assim, nós queremos menos Brasília e mais Brasil. Nós queremos transferir a arrecadação, uma vez que as responsabilidades estão lá na esfera local, tá? Vamos falar sobre algumas distinções sobre as duas propostas. O detalhe interessante que eu já trago logo aqui de cara na PEC 45, que é a PEC da Câmara, é que o seu proponente é um cara chamado Baleia Rossi. Onde é que está esse nome no noticiário de hoje em dia? Presidente da Câmara, né? Ele é um candidato da oposição, mas de uma ampla oposição, que quer evitar um presidente da Câmara alinhado ao governo Bolsonaro. Então, ele é o candidato e que tem, ao meu ver, boas chances de ser o próximo presidente da Câmara, como sendo o patrocinador da PEC 45. Tá, permite a alíquota do IBS variando entre estados e municípios, acima ou abaixo das alíquotas de referência. Atenção para isso aqui, tá, gente? O que a gente está vendo aqui é que há um grau de liberdade entre estados e municípios para estabelecer a alíquota geral do IBS no seu estado. Isso aqui não é a mesma coisa de permitir guerra fiscal, tá? Qual que é a diferença que a gente está falando aqui? Na legislação do ICMS, da maneira como ela foi executada nos últimos 15 anos, os estados concediam benefícios fiscais para setores específicos, algumas vezes até para empresas específicas. E com isso asseguravam que uma Ford viesse para a Bahia, que uma Fiat viesse para Pernambuco, e assim vai. Tá? Então, a guerra fiscal, a gente estava falando de discricionariedade na fixação de alíquotas regionais entre setores. E aqui, a discricionariedade que ainda é permitida
é para a alíquota comum de todos os setores neste ou naquele estado, tá? Ou neste e naquele município. Um município poderia legislar uma alíquota do IBS municipal de 2,5% e seu vizinho de 1,5%. Se as alíquotas federais e estaduais permanecem nos níveis de referência, diga-se de passagem, eles calculam lá que o nível de referência seria 26,9%, chega de 27%. Aí, isso significaria que a carga total sobre cada um desses contribuintes, de um município A ou do município B, variaria. No caso, um de 27,4%, outro de 26,4%. Os ganhos ou perdas de receita provenientes dos desvios de alíquotas em relação à referência serão apropriados pelo ente. Então, há um grau de autonomia, mas essa autonomia é restrita. E, mais uma vez, é para uma alíquota que é transversal. Não é para falar assim, eu vou oferecer para a indústria química aqui um benefício. Não, eu vou oferecer aqui para novos hospitais, eu vou oferecer. Não. Se você reduzir, você está reduzindo para todos os setores dentro daquela área da sua jurisdição, tá? É como se cada um dos entes federados administrasse um imposto próprio, sujeito à restrição de sua autonomia, deve ser exercido exclusivamente via alíquotas. Então, ele não tem como usar outros instrumentos, como a concessão de benefícios fiscais discricionários, tá? Na PEC 110, patrocinada aí pelo Luiz Carlos Rauli, na época, eu acho que ele era até deputado quando ele propôs lá atrás essa PEC. Tá, aqui também introduz um novo imposto, batizado com o mesmo nome, de IBS, a ser regulamentado por lei complementar, com legislação nacional, uniforme e vedação à concessão autônoma de benefícios fiscais pelos entes federados. Então, aqui vai ter a criação de um comitê gestor nacional, que é muito semelhante àquilo que foi proposto lá em 1966, com a criação do CONFAS, tá, gente? Na sua origem, o ICMS era um imposto sobre valor agregado e tinha, né, obviamente era um ambiente de ditadura, mas tinha lá no CONFAS a possibilidade de barrar qualquer mudança que o Estado individual queria fazer. Qualquer mudança que fosse proposta só passaria no CONFAS se fosse consenso entre todos os conselheiros do CONFAS. Então, basicamente, o que significava era que o governo federal decidia qual era a política tributária de qualquer ente da federação. Depois que a gente passou ao processo de democratização, esse CONFAS perdeu o poder, porque as pessoas começaram a desrespeitar os princípios da lei que rege o ICMS. Então, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu, inclusive, que as leis que foram aprovadas com incentivos fiscais dentro do contexto de guerra fiscal eram ilegais. O STF chegou a essa conclusão lá e ninguém sabe o que vai fazer com essa decisão. O que você vai fazer com 30 anos de benefício que você concedeu a uma unidade que está instalada lá na sua cidade? Há uma disputa entre Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, e que Bahia levou a fábrica da Ford, que até agora está fechando. Não por coincidência. Tá, então, o que a gente está vendo é que, de alguma forma, essa proposta aqui, ela parece ter os princípios daquilo que foi o ICMS na sua origem. Criar um grande comitê gestor nacional. A diferença, nesse caso aqui, que o grande peso nesse comitê é dado aos representantes dos estados. Então, a União tem representantes no comitê, mas o peso deles é menor. O peso dos municípios é pequeno. Então, é praticamente um comitê dominado por gestores estaduais, tá? A consequência, deslocar parte expressiva da arrecadação para a esfera estadual do governo. A arrecadação sob responsabilidade dos governos estaduais, em proporção ao PIB, passaria de 6,6% com o ICMS para algo em torno de 11,2%. Então, a proposta do Rauli, ela vai bem claramente em direção de transformar esse Conselho dos Estados no grande órgão gestor desses impostos, tá? O impacto seria limitado sobre a estrutura de vinculações nos dois casos. A estrutura de vinculações e repartições da receita, por caminhos distintos, essas propostas manteriam, por exemplo, aqueles princípios constitucionais que asseguram
a vinculação de receitas para a saúde, para a educação, para a seguridade social, tá? Então, elas conversam bem com o nível de amarra da arrecadação, da vinculação de receitas, que parece um valor muito historicamente, muito fortemente mantido pela estrutura político-institucional brasileira. Os ganhos arrecadatórios não são atrativo, não são a proposta. Então, existe no caso ainda do comentário lá do Décio Padilha, até uma informação assim, no nossa proposta de versão da PEC 45, o Décio Padilha dizendo, no nosso caso, os 2 primeiros anos de transição são para calibragem da tarifa, da alíquota. Então, assim, existe um compromisso que durante os 2 primeiros anos a alíquota seria tentativa, de modo a não aumentar a carga tributária, de modo a fazer que no total a carga tributária ficasse a mesma, ela não subisse como proporção do tamanho da economia, tá? Ambas propostas prevêem mecanismos, entre aspas, suaves de transição, ainda que torne o período de transição um pesadelo para as empresas, né? Uma vez que, como eu já mencionei anteriormente, seja por 6 anos, seja por 10 anos, dependendo de qual proposta passe, você teria a convivência dos 2 modelos de tributação, tá? Tá. Alguns detalhes a mais sobre propostas da Câmara e propostas do Senado em relação a alguns aspectos que são relevantes, tá? Destino e origem. Então, o IBS estadual caberá ao estado do destino, o IBS estadual caberá ao estado do destino, nos 2 casos. No caso do ISS, né, da incorporação do ISS, na proposta do Senado, não existe mais ISS. Na proposta da Câmara, a gente tem um IBS municipal, a parte da arrecadação, né, a subalíquota do IBS, que cabe aos municípios, teria lá um grau de liberdade para fixação da alíquota pelo próprio município, tá? Então, resgatando mais uma vez essa distinção. Uma das preocupações que os autores têm é em falar sobre como que a tributação é regressiva. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos a carga tributária que incide conforme o decil de renda, né? Os décimos da distribuição de renda e de diferentes tributações, tá? Então, o que nós temos ali? Onde está falando primeiro, no eixo, a gente está falando as 10%, o 10% de renda mais baixa da população. Como que é a tributação dela? Então, ela paga cerca de 4% em impostos indiretos e ela paga cerca de 26%, se você somar, perdão, 4% de impostos diretos e o grande peso de impostos indiretos, 26% da renda, entre IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. E observe, gente, que esses 26,7% é o maior participação na renda e é pela camada mais pobre da população. Então, quando você está vendo aqui no primeiro decil dessa distribuição, os 10% das famílias mais pobres arcam com 26% da sua renda na forma de tributos indiretos, que são aqueles que não estão escondidos no preço das mercadorias. Então, a gente tem aí tanto a opacidade, né, a pouca transparência do nosso sistema, quanto a sua regressividade, como que ele pesa, sobretudo, sobre os mais pobres. Na medida que a renda vai aumentando, essa participação vai se alterando e a gente vê que a participação dos impostos diretos, lá sobre os 10% mais ricos da população, aí a gente tem uma distribuição equilibrada entre impostos diretos e impostos indiretos, cerca de 10%, 11% cada um. Tá, como que isso muda no caso do IBS? A gente continua tendo, embora em menor medida, essa regressividade. Então, é preciso dizer com todas as palavras, essas 2 propostas não resolvem o problema da regressividade. E aí os autores são muito parcimoniosos a explicarem, a dizerem assim, um sistema tributário,
ele não tem problema ele ser regressivo, desde que o gasto seja progressivo ou desde que você tenha meios para restituir imposto para as famílias mais pobres. E aí, na proposta do Senado, isso está previsto, embora não esteja detalhado. Ele declara lá que haveria uma lei complementar e que, a partir do cadastro social do governo, aquelas pessoas que estão no Bolsa Família, aquelas pessoas que estão no auxílio emergencial, via CPF, você identificaria e falaria assim, tá aqui, ó, você vai entrar com as suas despesas, vai entrar os dados lá das suas notas fiscais, e aí você vai receber, vai acumular um ano depois, ou sei lá, um mês depois, não sei quando, você receberia uma restituição do imposto sobre o consumo que você pagou. Tá? Então, eu vi o Décio Padilha falando sobre isso, mas eu acho essa proposta absolutamente infantil. Como se eu tivesse, entre os 10% da família mais pobre, um computador ligado à internet, um bolo, uma pilha de tudo que ele comprou com nota fiscal, aí ele vai lá, entra os dados todinhos do que ele comprou com a nota fiscal, e aí ele vai e recebe um ano depois a restituição do imposto que ele pagou sobre, sei lá, a compra que ele fez na venda, no armazém do bairro. Eu acho isso, assim, ridículo. Se a gente tivesse algo do tipo aquele nota fiscal eletrônica e você dá o seu CPF na hora de fazer a compra, aí eu ainda consigo imaginar. Mas essa ideia de que vai ter um sistema em que o próprio cidadão vai ter que digitar os dados do seu consumo para ter direito a depois de um processo de auditoria, a receber aquele valor na sua restituição, eu acho isso ridículo. A discussão lá com o Décio Padilha já estava bem no final, mas eu tive vontade de chamá-lo e falar assim, Décio, fala sério. As 10% de famílias mais pobres vão para a internet com a pilha de nota fiscal para digitar? Você deve estar de brincadeira comigo, meu amigo. Não é possível que vocês estão pensando dessa maneira. Ou esse negócio tem que ser automatizado, ou você me ajuda aí, porque não vai acontecer. É um me engana que eu gosto. Mas os autores do artigo não falam isso. O que os autores do artigo falam é assim: um sistema tributário pode ser regressivo desde que o gasto seja progressivo. Se eu tiver um imposto regressivo, mas se eu tiver um gasto progressivo, eu posso compensar via gasto a regressividade do imposto. É difícil de fazer, existe toda uma discussão sobre equidade fiscal, existe todo um braço da teoria de finanças públicas discutindo isso, equidade fiscal, ou seja, o efeito líquido do Estado sobre a renda de famílias mais pobres em cada um daqueles percentis, mas isso é possível de fazer e em alguma medida o Brasil faz, tá? Em alguma medida o Brasil também faz isso, os gastos públicos voltados, por exemplo, para BSC, benefício de BPC, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, tudo isso são gastos que são transferências que de alguma forma fazem exatamente isso, tá? Corrigem um pouco da regressividade do nosso sistema tributário. Alguém abriu o microfone aí para comentar? Quem foi? Diga lá, Renan. Na verdade, porque essa imagem aqui, eu vi esse artigo do Silveira aí, esse ano de 2012, né? Provavelmente ele fez com a PNAD de 2008, 2009, mais ou menos, né? Eu acho que deve ter feito. E aí foi na época que eu estava acabando a faculdade e eu acabei fazendo um estudo mais ou menos semelhante, só que especificamente para os gastos com saúde, né? E aí algumas das análises que eu fiz, eu estava vendo aqui esse gasto, assim, em saúde, né? Se você for ver os gastos que as famílias mais pobres têm em saúde, é zero, essencialmente zero, muito perto disso. Então, assim, como você falou aí, os gastos, né? Realmente, a gente enxerga os impostos sobre o consumo, mas se você for... Existem formas, né, de se compensar isso, que aí uma forma que falam você oferta serviço público, né, porque aí, no caso, aí, considerando que seja de qualidade, né,
Assim, aí abre essa situação de qualidade, você compensa, em parte, esses impostos, né? Porque, assim, você põe tudo para lá. E um outro ponto sobre isso é que o senhor tinha comentado aí sobre a situação dos... se seria as próprias famílias que iriam abrir o sistema, né, para botar isso. Eu vi a data, aí eu recordei que aqui em Pernambuco, eu fiz a conta na época, cerca de 80%, um pouquinho menos, 80% de todas as famílias recebiam em 2008, 2009, menos de 2 salários mínimos. Então, assim, por família, né? Então, assim, quando você pega qual é o tipo quais são as famílias que realmente precisariam fazer isso, em Pernambuco, na época também, já faz uma década, né? Já tem uma década aí, mas 80%, um pouquinho menos, recebiam até 2 salários mínimos. Né? É você achar que as pessoas vão ter tempo, ter conhecimento, ter... Né? Essas questões realmente é um estudo que precisa ser muito mais profundo do que realmente só pensar, vai lá eles colocam os dados. Né? Essas pessoas, às vezes, consomem sem nem ter a nota fiscal em coisas de bairro, em coisas das suas regiões. Então, assim, é um pouquinho mais complicado do que só que o Décio comentou. Né? Era só Exatamente. Não, eu acho que a ideia da nota eletrônica e da restituição que a gente tem, né, hoje em dia na cidade do Recife, se você para lá no seu carro no estacionamento, aí eles perguntam, quer colocar o CPF na nota? Esse tipo de processo, eu acho que é mais viável de você ter do que quando você confia nessa ideia ridícula de entrar num sistema online e digitar os dados da sua nota fiscal, tá? Eu não acho que isso faz o menor sentido. Mas você fez um alerta importante. O contingente de pessoas que estariam sujeitas a esse tipo de arranjo no estado de Pernambuco seria, sei lá, 75% de todas as pessoas. Então, você acaba criando uma quantidade de trabalho absurda para uma multidão, uma população inteira, para você tentar fazer isso. Só comentando uma coisa bem rapidinho, Renan, esses estudos que eu falei de equidade fiscal, eles atribuem os gastos públicos de saúde pelas faixas de renda. E eles fazem até um trabalho direitinho, porque eles têm dados da PNAD dizendo quanto que as pessoas estão usando o SUS, né? Então, a pessoa, de alguma forma, tem uma estimativa de quantos porcentos do gasto do SUS estariam destinados ao primeiro decil, o segundo decil e tal. Então, é feito de alguma forma responsável. Mas você tocou no ponto-chave aí, que é o quê? A qualidade. O fato do Estado estar gastando recursos não significa que a pessoa está... Se você perguntar para uma dessas pessoas que depende do SUS, né, a menina que trabalha aqui em casa, perguntar assim, vem cá, o que você prefere? Depender do SUS ou o Estado te pagar 10 mil reais por mês para você fazer todos os seus exames no setor privado? É possível que ela fale, não, me dá meus 10 mil reais aqui, eu cuido disso melhor. Com 10 mil reais, eu nem entro no SUS. Mas aí você vai falar, não, mas espera aí, não é bem assim, porque uma parte do recurso do SUS é sobre agente sanitário, agente de verminose, gente que faz política pública de saúde, que não é atendimento médico, né? Então é uma questão complexa, mas, de toda forma, eu acho que tem agente de saúde, agente comunitário, agente de controle de zoonoses, que eles estão muito mais presentes nas comunidades do que num bairro rico. Então, de alguma forma, esse dinheiro, de fato, está indo lá para aquelas famílias mais pobres, tá? Você não vê tanta ênfase em fazer controle de mosquito da dengue em Boa Viagem, quanto você vê, talvez, em Vasco da Gama. E que é natural que seja assim, né? Tá. Então, vamos lá. Só para concluir essa discussão aqui, 3 pontos finais. Desenvolvimento regional, a gente tem o fim da guerra fiscal, mas a proposta do Senado prevê que os entes federados constituirão 2 fundos para equalizar as disparidades da receita per capita, um estadual e outro municipal, e basicamente esses fundos poderiam ser dedicados só para recursos de infraestrutura. Então a ideia é de falar assim, a gente vai buscar
equilibrar a receita per capita com um sistema que já faz isso naturalmente. Mas a diferença na qualidade, na amplitude da estrutura, da infraestrutura de cada local, a gente faria através de dois fundos, um de natureza estadual, outro municipal, e esse fundo teria basicamente a ideia de financiar infraestrutura, tá? Infraestrutura urbana, saneamento, pavimentação, água, esgoto, essas coisas, tá? No entanto, essa sugestão aí fica como uma lei complementar, fica igual aquelas coisas que a gente tem frequentemente na Constituição Federal, diz assim, isso aí vai ser regulamentado por uma lei, e aí passa 30 anos e você não tem a lei ainda, tá? Então, esse está sinalizado nesse mesmo teor. Em linhas gerais, ambas propostas tendem a desconcentrar receitas em favor dos entes mais pobres, ao migrar de um modelo que prioriza o princípio da origem para o que prioriza o destino. Lembrando que essa história só está avançando porque está prevista compensação para São Paulo por um prazo lá de 10, 20 anos. São Paulo, Minas Gerais, esses estados mais ricos vão ser, não vai ser de uma hora para outra que eles vão mudar, eles vão ter uma espécie de uma compensação que vai gradualmente desaparecendo durante um período bem longo. E, em resumo, a reforma tributária é apenas o primeiro passo rumo à construção de um modelo federativo mais equilibrado. Então, aquela ideia de que ainda temos grandes disparidades na dotação orçamentária, a correção que a reforma tributária faz é bastante alvissareira, melhora muito o quadro, mas está longe de terminar. Tá? Ela não esgota a agenda de reformas tributárias. Ela dá, talvez, caminha 60% da jornada, mas não conclui, não. A gente vai ter que discutir depois também, por exemplo, tributação de dividendos, tributações de grandes fortunas, que está previsto na Constituição, mas não existe hoje, novas alíquotas do imposto de renda, as regras de reajuste das alíquotas do imposto de renda, das faixas do imposto de renda. Todas essas discussões continuam aí, então elas não estão resolvidas nessas propostas de reforma tributária, tá? E tem uma coisa que também a gente não podia encerrar sem falar. De tudo isso que a gente disse aqui, o ministro Paulo Guedes ainda não desistiu de criação de uma CPMF. Então, como é que ele vai combinar toda essa discussão com a CPMF, eu não sei. Mas ele continua convencido de que a gente precisa ter o CPMF, que os prejuízos trazidos pela CPMF são infinitamente menores do que os benefícios que ela pode dar. Diga lá, Giuseppe, você abriu seu microfone. Professor, a gente vai sempre estar observando a busca pela CPMF, né? Para tapar os rombos orçamentários, né? Não tem jeito. O país teve ótimas oportunidades para se planejar, para buscar gerar eficiência na administração, melhorar a qualidade do gasto. E quando se melhora a qualidade do gasto, claro que economiza, né? Economia pura. Mas sempre se busca o caminho mais fácil, o caminho do populismo, né? Então, infelizmente, a CPMF, ela representa isso, né? A busca pelo caminho mais fácil para substituir as decisões complexas, difíceis, mas necessárias, né? Esse é a grande questão, né, da matéria. Concordo inteiramente com você, cara. Justamente. Não quer fazer a discussão difícil, não quer fazer a discussão sobre impostos sobre fortunas, não quer fazer a discussão sobre novas alíquotas de imposto de renda, não quer fazer a discussão sobre tributação de dividendos, que hoje é zerada, não quer fazer essas discussões não quer fazer discussão sobre IPTU. IPTU, gente, eu acho que é um capítulo inteiro que a gente precisa falar, né? Vamos lá. O que a gente tem hoje de galpão e armazém fechado no Recife Antigo é um negócio ridículo. Aquilo ali é especulação imobiliária pura. O cara tem lá um galpão com
3 mil metros, 5 mil metros, 12 mil metros, fechado há 20 anos. Só esperando. Se você for mexer, obviamente você vai descobrir que os proprietários daquela especulação imobiliária são algumas das famílias mais ricas de Pernambuco. E aí fica lá. Ou então são questões que estão paradas na justiça. É disputa de herança, é disputa com o Estado, é desapropriação que não acabou, e fica 30 anos. 30 anos parado o galpão lá. Sem pagar imposto, ou pagando um imposto ridículo, e impedindo o desenvolvimento do bairro. Quer dizer, a agenda de reformas tributárias no Brasil é muito mais ampla e precisa ser feita. Então, eu tenho muita esperança, honestamente falando, gente, olha só, nós estamos em janeiro de 2021. Igual ninguém acreditava que a reforma previdenciária fosse passar, eu acho que daqui a 1 ano nós vamos estar começando a implantar a reforma tributária que vai passar. Eu nunca vi a gente tão próximo de aprovar uma reforma tributária. Não vai ser o fim dos nossos problemas, não. Como eu disse, esse período de transição vai ser complexo, vai ter conflito, vai ter idas e vindas, mas é um passo indispensável. A gente está 30 anos atrasado. O que mais? Fez sentido a discussão? Muito bem, senhoras e senhores. São 12:05, né? A gente já está chegando aqui às nossas 2 horas de encontro. Então, eu vou pedir licença para vocês para interromper a gravação. E aí, como de costume, eu vou ficar aqui para quem quiser fazer mais algum comentário, sugestão, uma discussão mais informal, tá bom? Obrigado, até a próxima para quem está assistindo.